No momento em que o ajuste de curto prazo ele vai a 15%, o ajuste de longo prazo começa a assumir os valores. Pode passar para o próximo slide, Jeff. E aí a gente vai perceber isso aqui. Quando a gente for analisar o ajuste de combustível, é muito importante que a gente analise o somatório, o conjunto do ajuste de curto prazo e o ajuste de longo prazo. Então, a gente explicou como é que funciona o ajuste de curto prazo e de longo prazo. Agora todo mundo já sabe analisar para ver se o veículo está trabalhando naquelas condições. Só que para saber se os ajustes estão em faixas ideais de funcionamento, em faixas normais de funcionamento, é disso aqui que a gente precisa. O ajuste de combustível absoluto ou total filtering, aí vai depender de como é que é chamado. Então aqui eu peguei o mesmo slide anterior e recortei o ajuste de curto prazo e o ajuste de longo prazo. Nesse caso, no momento da falha, a gente vai ver ali em preto, a gente tem 17%, que é 3% do ajuste de longo prazo e 14% do ajuste de curto prazo, totalizando em 17% de ajuste de combustível. Ali no momento do verde, ali intermediário, a gente tem um pouco menos, então ficou em 15% de ajuste de combustível total, né? E por fim, a gente tem mais 18% e mais 18%. Então pode perceber que lá no final, em vermelho, a gente tem a inversão dos valores. Aquilo que era ajuste de curto prazo em preto ali no começo, então no instante da falha, tem uma inversão e ele passa a ser do ajuste de longo prazo. Então o ajuste de longo prazo passa a assumir aqueles valores de curto prazo. Eu acho que dessa forma fica mais fácil de entender, né? Fica mais objetivo. Mas o que mais importa, ou o que é muito importante analisar, é o ajuste total. Isso. E todo scanner tem isso, galera? Como é que é? Posso ir lá? Não, os scanners não tem tanto, que essa é sempre uma aula aí, se a gente vai assistir dos instrutores americanos, eles sempre enfatizam bastante isso, os scanners não trazem esse parâmetro, então é um parâmetro que ele não vem ali, não traz na norma também. O ajuste total não tem. Não, nenhum. Nem a norma obriga que ele esteja, né? A norma também não obriga, então os scanners não trazem essa informação, mas é sempre importante analisar. Porque, por exemplo, nesse veículo aí, se a gente pegar de forma isolada, no momento da falha ali no verde, a gente for analisar o verde, a gente tem 7% no ajuste de curto prazo e 8% no ajuste de curto prazo e 7% no ajuste de longo prazo. Se a gente for entender que até 10% de ajuste de combustível é normal, de forma isolada, esse carro passaria no meu crivo ali, eu diria, não, esse veículo não apresenta problemas. Embora a gente saiba, porque a gente causou essa falha, a gente tem uma entrada falsa de ar nesse sistema. Agora, quando eu vou analisar o somatório, o total filtering, o ajuste de combustível absoluto, eu passo a ter 15% de ajuste de combustível. O que é um forte indício, um forte indicativo de que esse veículo apresenta algum problema no sistema, seja de admissão de ar ou de combustível. A partir disso, a gente passa a analisar o que pode estar causando essa mistura pobre que o veículo precisa estar enriquecendo, né? Aumentando a quantidade de combustível a ser injetado. E esse ajuste total vai ficar aí em torno de 18, 17, sei lá, até que o defeito seja resolvido. Isso. Mas esse total pode estar 15% no de longo e 3% no de curto, ele vai estar nessa aí. Isso. E, né, a tendência é que logo que aconteceu a falha, desses 18% do exemplo, a maior parte fique no de curto prazo, e ao longo do tempo ele muda, a maior parte fica no de longo, porque ele é longo, é fixo, fica travado. Eu acho que é uma ideia bem legal. E uma informação interessante é que o reparador ele deve sempre olhar os dois e fazer a soma. Isso. Perfeito. Mas se eu tiver lá um menos 15 e o outro mais 10... É menos 15 mais 10, menos 5. A conta é essa, matemática pura. Perfeito. E aí provavelmente é um indicativo de que ou tem uma falha intermitente nesse veículo, que naquele momento ela foi corrigida, o ajuste de curto prazo compensou, e naquele instante tá tudo funcionando tudo bem, tá tudo certo. Tem que parar pra analisar isso aí, né? Por isso que por isso que o título da nossa live é Diagnóstico Avançado com Scanner. Porque esse negócio do ajuste de curto e longo prazo, ajuste total, você tem que parar pra pensar. É quase igual analisar um sinal de um transdutor de pressão. Entendeu? Você tem que ficar viajando naquela, mas é aquela que os americanos sempre falam, que o Brandon fala, ó, primeiro você analisa, primeiro você pensa, ele tá sempre assim nas fotos, né? Primeiro você pensa, analisa o ajuste de curto e longo, a eficiência volumétrica, que é outro assunto que a gente pode falar também, e aí depois você parte pra fazer o trabalho braçal, para desmontar o que precisa. Primeiro você analisa os dados, né? E então aí é muito interessante. Tem mais um parâmetro também para ver como essa análise não é tão simples, né? Além de analisar o curto e analisar o longo, não dá para só analisar em marcha lenta. Você tem que analisar em diversas faixas de rotação para conseguir fazer uma análise precisa. Isso é verdade, porque às vezes na lenta tá tudo bem.